Fala galerinha investidora, tudo bem com vocês? Aqui é Bertoldi para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de estar fazendo um aporte aqui com vocês e também traçando a nossa primeira meta aqui do canal. Juntamente com vocês, eu desejo que a gente cresça, a gente evolua, não só o nosso patrimônio, mas também a questão dos nossos hábitos de estar investindo e estar poupando. E isso a gente só faz na prática. Eu quero que vocês observem que o valor que eu tinha direcionado para estar investindo hoje, ele vai ser diferente do que eu verdadeiramente vou colocar. Porque, observando aqui a minha carteira, eu vi que, com base na primeira meta que eu vou colocar aqui para o canal, eu preciso de algumas cotas a mais daquilo que eu iria aportar. Então, como eu hoje, na casa dos 37 anos, eu acho que eu preciso acelerar um pouco, diferente de você que às vezes está me assistindo, tem 18, tem seus 20, 25 anos, você tem um pouco mais de tempo, eu escuto e eu aprendo com quem tem um pouco mais de idade. E sempre que eu vejo, essas pessoas estão falando que quem dera tivesse mais tempo ou quem dera tivesse começado antes. Então, eu sei que o tempo é o nosso maior aliado. Às vezes não é nem a quantidade que a gente aporta. Quem sabe você hoje direciona 10, 20, 30% do seu salário independente do valor que você ganha. O segredo está nos aportes sendo constantes e na quantidade de tempo que você vai aportar. Porque às vezes eu com 37 aportando 1.000, 2.000, 6.000 reais, 10 mil por mês, é diferente de você e você vai ter muito mais possibilidades, ou talvez melhor, o seu patrimônio vai ser muito maior do que o meu na idade dos 50 anos, talvez. Mesmo você aportando talvez 300, 400, 200 reais. Não importa, como eu disse, o segredo está no tempo e na consistência dos aportes. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, eu quero mostrar então um novo ativo. Eu já tenho ele na minha carteira, eu quero compartilhar com vocês aqui. É um fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, faça a sua própria análise, lembre disso, não importa que o YouTube A, ou B ou C, qualquer youtuber que esteja falando sobre algum ativo, a ideia eu acredito que na maioria das vezes é trazer para você o conceito, a ideia de você estar investindo, mas todos os ativos têm um risco, então você precisa entender isso, você precisa saber aonde você está empregando o seu dinheiro. Então vamos lá, o nome do fundo que a gente vai estar aportando é o XPLG11. Também é um fundo de tijolo, também é um fundo de logística. Eu particularmente, diferente do perfil, diferente daquilo que eu falei para vocês, que eu tenho um perfil um pouco mais arrojado, aqui eu tento dar uma equilibrada, porque esses fundos tendem a ter um yield menor do que os outros ativos da qual eu desejo ter na minha carteira, mas isso aqui é realmente para fazer um tanto de equilíbrio. Eu tenho hoje atualmente 6 cotas, o meu preço médio está em 101,13. No presente momento que eu vos falo, a cotação desse fundo está 99,90. Ele estava um pouquinho mais barato, eu queria ter aproveitado, assim como o fundo que eu falei anteriormente para vocês, que era o BTLG, mas eles têm se valorizado nos últimos dias. Mas independente disso, o nosso foco aqui é estar aportando e estar traçando a nossa primeira meta. Então vamos lá, quero fazer aqui na prática com vocês, eu vou agora mesmo entrar aqui no meu banco, vou fazer uma transferência aqui do Banco Inter para o Nubank, é onde eu vou estar investindo aqui com vocês, visto que eu tenho alguns investimentos no Banco XP, eu fiz isso para ter um cartão de crédito lá, que é o Black Visa Infinity. Um outro momento eu falo isso para vocês, isso aqui é totalmente estratégico, não é só por ter um cartão, mas tem alguns benefícios que eu quero usufruir do cartão, mas em um outro momento, se vocês desejarem, eu falo aqui para vocês quais são as vantagens. Mas vamos lá, então eu vou transferir aqui um valor para a gente poder fazer esse aporte. Prontinho, galera, já fiz aqui a transferência, então como vocês podem ver, aqui está dizendo que eu tenho uma cotinha dele, mas eu tenho mais 3 cotas, como eu disse para vocês, 3 não, mais 5 cotas lá na XP,
né, e o valor dele atualmente está em 99. Olha só, eu cheguei a comprar esse fundo a R$ 90, como vocês podem ver aqui no preço médio. Mas não tem problema, ele valorizou e o que importa é a gente querer aproveitar, né, e comprar mais fundos para que a gente tenha mais rendimento. Então olha só, pessoal, a meta que nós vamos estipular aqui para o nosso canal vai ser de ter pelo menos 5 a 6 fundos imobiliários de início, né? Nós já temos um que vocês viram que é o BTLG. Eu não vou fazer o aporte dele agora porque eu já tenho uma quantidade e eu quero aproveitar para fazer nesse carinha aqui, né? Então vamos lá. Eu observei que se eu comprasse, eu ia comprar na média de R$ 400, 4 cotas. Eu ia chegar tão perto, né, dessa primeira meta que eu falei, não, vou me esforçar um pouquinho mais e vou começar. A ideia é a gente conseguir já para mês que vem, mês de junho, a gente conseguir bater a nossa meta. Então, qual é a primeira meta? Atingir R$ 10 de renda passiva, né, de rendimento nos nossos fundos, em cada um deles. Então, a gente começou com o BTLG, agora o XPLG, então eu quero R$ 10 em cada um deles, né? Então, nesse fundo aqui, a ideia é de que eu consiga, já no mês seguinte, os meus R$ 10 de rendimento, de renda passiva no XPLG. Vamos ver se vai cair certinho com base nos últimos rendimentos que ele tem pago, na média de 0,82 centavos, vai dar certo. Então vamos lá, eu quero comprar aqui, vou mostrar para vocês na prática. Então vamos lá, pelo valor de mercado eu quero então, como eu falei, eu vou me esforçar um pouquinho, a média era de 400, mas vamos pegar 7 ações, então, ações não, 7 fundos, né, 7 cotas desse fundo, né, vai sair em média de R$ 99,90, tem ali a taxa da bolsa, né, e mais uma reserva só por garantia, né, o que acontecer de passar eles me devolvem depois. Vamos confirmar. E tá aqui, galera, olha só, minha compra foi concluída, né? Como vocês podem ver, 7 cotas compradas. Tá aqui o valor final da compra, olha só, R$ 99,99. Teve a taxa de 23 centavos da bolsa, né? E o valor devolvido ali que foi reservado somente para garantir as cotas de R$ 6,37, que voltou para a conta. Então, vou atualizar lá na nossa carteira do Investidor 10, onde eu vou estar compartilhando com vocês, né? Então, né, eu quero deixar registrado esse momento aqui porque eu acredito que é de grande valia. Como eu disse, não é recomendação, mas eu quero não somente me esforçar para conseguir alcançar esses objetivos, mas também passar para vocês a ideia, o conceito que é a gente conseguir se esforçar um pouquinho para estar aportando, para estar investindo, porque no mês que vem eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz a hora que eu receber aqueles dividendos. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, né? A ideia é essa. E nós já temos então a nossa primeira meta, né? Nos próximos vídeos aí outros quadros vão surgir, mas esse é o primeiro quadro que é renda de R$ 10 por fundo. Talvez a gente faça de ações, vamos ver como é que vai ser, porque as ações têm uma pegada um pouco diferente, nem todas pagam assim como os fundos imobiliários regrado todos os meses, algumas bimestral, trimestral, semestral, até mesmo a caso como a Sanepar, a gente vê que ela paga a Datacom esse ano e vai pagar somente o ano que vem, então uma vez no ano. Mas a gente vai se falando em breve, eu compartilho com vocês aqui, beleza? Não esquece, né, de deixar aí a sua dúvida, o seu comentário, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho preparado algo bem interessante para vocês, mas vamos com calma, né, e eu quero divulgar para vocês aí formas, né, de que você consegue às vezes fazer um dinheiro aqui mesmo na internet, sem precisar vender curso, sem precisar fazer nada, simplesmente às vezes você fazendo alguns passos que está bem acessível. Basta você ter o seu celular e uma conta e às vezes um dinheirinho que está sobrando ou que você está pensando em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, algumas sacadas bem interessantes, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.